Olá! Começa agora mais uma edição do Reverso, o jornal laboratório do curso de Comunicação Social da UFES. E nesta edição você vai ver insegurança entre os alunos. Que eu fui assaltada, inclusive, saindo daqui às 4 horas da tarde. Você vai saber como funciona a vigilância no campus. Alunos da UFES reclamam dos problemas de infraestrutura na universidade. A gente tem o problema do vazamento de água, a gente tem a pintura que está bem precária, a gente tem problema na porta, falta de iluminação. O laboratório da UFES se torna referência internacional no cenário das manifestações. As dificuldades do projeto Universidade para Todos, que há 16 anos oferece pré-vestibular gratuito aqui no estado. Você sabe como funciona uma sala de cinema? Nós vamos desvendar o segredo das telonas. Agora, no Reverso. Quem já passou por alguma situação de insegurança aqui no campus da UFES teve dificuldades em saber a quem recorrer. A grande maioria dos vigilantes que atuam na universidade são de uma empresa terceirizada, contratada para fazer a segurança patrimonial, ou seja, estão aqui para cuidar dos prédios e equipamentos públicos. Apesar disso, a universidade garante que eles também devem atuar em outros casos, como furtos e roubos aos alunos. Milhares de estudantes circulam diariamente pelos campi da UFES e muitas são as queixas da falta de segurança e iluminação. E quem já foi assaltado afirma que não sabe a quem recorrer. Eu acho a segurança da universidade simplesmente terrível. Porque em 2011, durante o Encontro Regional dos Estudantes de Comunicação, em que eu fui assaltada, inclusive saindo daqui às 4 horas da tarde. Quando eu fui assaltada, levaram tudo e eu não tive com quem falar, não teve ninguém para me dar uma assistência, eu não sabia a quem me deportar. Eu nunca tive problema com segurança aqui não, mas eu acho que tem desinformação por parte dos alunos também. Em caso de ocorrência, eu não sei quem procurar, não sei quem ligar. Colocaram umas cabines espalhadas aí pelo campus, mas a gente nunca encontra ninguém nelas. Eu acho que a segurança aqui na UFES à noite principalmente é muito precária, porque a iluminação é inadequada e eu acho bem perigoso transitar pelo campus à noite. Um dia eu estava aqui à noite e fui assaltado por duas pessoas. Eles entraram de moto no campus e um deles desceu da moto, me agrediu. Quando eu fui fazer o BO, e os seguranças alegaram que na posição que eu estava a câmera não conseguiu captar. Quem frequenta a Universidade Federal do Espírito Santo convive com a ausência de informações relacionadas à segurança que é feita dentro do campus. O local conta com a vigilância de uma empresa privada, mas podem atuar também as polícias militar e federal. O diretor do Departamento de Segurança e Logística da UFES, Aníbal Luiz dos Santos, explica que a segurança da universidade é patrimonial, mas, se houver necessidade, qualquer policial pode intervir. Nós exigimos também a segurança da comunidade, ou seja, se algum vigilante estiver vendo algum delito, alguma prática delituosa com um membro da comunidade ou um visitante, alguém dentro do campus, ele tem a obrigação de impedir isso, de atender toda e qualquer ocorrência dentro do campus, seja em relação ao patrimônio, seja particular, ele deve e tem que atender. Se a ocorrência acontecer com algum servidor público ou se estiver relacionada ao patrimônio da universidade, quem deve ser acionada é a Polícia Federal. Em casos de terceiros, onde o bem é particular, quem deve ser acionada é a Polícia Militar. Já a Polícia Civil é encarregada de lidar com os casos de drogas dentro da universidade. A iluminação é outro problema que anda preocupando os estudantes. Alguns lugares são escuros, o que deixa as pessoas ainda mais inseguras. Todas as áreas internas da universidade estão sendo monitoradas com relação à parte escura. O nosso campus ele é muito cheio de árvores, ele é muito arborizado. Então essas árvores muitas vezes impedem que a luz chegue onde precisa. Nós vamos fazer uma espécie de poda. Nós estamos agora nesse novo sistema de monitoramento, vamos posicionar as câmeras em todas as áreas que a gente pretende que elas monitorem, e aí nessas áreas nós vamos fazer um trabalho de poda, de limpeza, de galhos, para permitir que
que a claridade, que essa imagem seja alcançada em todas as áreas da universidade. O contrato com a empresa privada que garante a segurança nos campi da UFES é de R$ 7 milhões por ano. Ao todo, 172 vigilantes fazem o patrulhamento nos 4 campi da universidade. O campus de Goiabeiras possui 52 vigilantes, além de 8 policiais federais, que atuam somente durante o dia, distribuídos por 13 postos. Algumas das recomendações do diretor do Departamento de Segurança da UFES são evitar caminhos com pouca iluminação e não falar ao celular em locais com pouca movimentação de pessoas. Em todos os casos, deve-se procurar o Departamento de Polícia Judiciária, o DPJ, e fazer o boletim de ocorrência. Goteiras, salas com mofo, falta de equipamentos nos laboratórios. Problemas como esses, infelizmente, são comuns na UFES. E o espaço, que deveria ser de aprendizado e reflexão, acaba sendo tomado por reclamações e muita dor de cabeça. A precariedade dos laboratórios e salas de aulas da UFES é muito grande. Infiltrações e falta de equipamentos estão entre as principais queixas. Será que quando os alunos não terão que se preocupar com as goteiras dos laboratórios e poderão se concentrar no que realmente importa, estudar? Por causa da falta de equipamentos e manutenção nas salas de aulas, a produtividade acaba sendo comprometida. Muitos laboratórios da universidade funcionam de forma improvisada. Com isso, o espaço que deveria ser de aprendizado acaba se transformando em sinônimo de problema. É o caso dos alunos de comunicação que precisam usar o estúdio de fotografia do prédio Multimeios. A estudante de audiovisual, Caroline Bravin, questiona a falta de equipamentos e manutenção dos laboratórios. Quais são os problemas que você acha mais frequente aqui dentro do laboratório de fotografia? Aqui no laboratório de fotografia a gente tem o problema do vazamento de água, a gente tem a pintura que está bem precária, a gente tem problema na porta, falta de iluminação. São vários problemas, se você for olhar. Quando você vai fazer um trabalho que você vai descobrindo mesmo. A falta de luz é o principal, porque não tem como fazer um trabalho de foto sem ter luz. Então, às vezes, a gente consegue pegar o de vídeo, mas não é sempre. Tem o vazamento de água também, que pode ser perigoso, uma pessoa escorregar e tudo mais. A falta de pintura, que atrapalha no fundo de uma foto. Quanto à pintura, até eu e os outros monitores, a gente está correndo atrás de pintar, a gente mesmo pegar a tinta e pintar, mas não sei quando vai ser possível. Não somente o laboratório de fotografia do prédio Multimeios é motivo de reclamação. O incêndio que ocorreu em 2011 destruiu algumas salas e até hoje nenhum dos problemas foi solucionado. Os alunos do Departamento de Letras passam por problemas semelhantes. Além da falta de estrutura das salas de aula, eles reclamam também da falta de um espaço adequado para o diretório acadêmico do curso. Quais problemas de estrutura vocês mais encontram aqui? A reforma do DA, que no caso parte dos próprios alunos, que a estrutura estava muito ruim. A princípio, localidade, espaço. O espaço do DA não comporta todos os alunos do curso. E com relação à luminosidade, tem alguns problemas técnicos que interferem diretamente, no caso, com o andamento das aulas? De certa forma, sim. Em algumas salas de aula falta luz. Também, às vezes, um ar-condicionado não funciona. Temos algumas salas que tem uns carpetes assim na parede que está muito antigo e não é limpado aquilo, e muita gente que tem alergia. Entramos em contato com a Prefeitura Universitária para saber o posicionamento da UFES sobre esses problemas de infraestrutura. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas nos informaram que medidas estão sendo providenciadas e que algumas licitações já estão em andamento. Entre as licitações já aprovadas estão a do prédio Multimeios. Segundo a Prefeitura Universitária, já foram feitas licitações para reparar os problemas causados pelo incêndio e para acabar com as infiltrações. Com relação à manutenção dos demais prédios da UFES, a Prefeitura Universitária nos informou que esses problemas eram decorrentes de um baixo orçamento. No ano passado, foi feito um novo contrato de licitação 3 vezes maior e que isso será suficiente para melhor atender às solicitações de reparos. Enquanto as manifestações tomaram as ruas do Brasil em junho deste ano, um laboratório de estudos aqui da UFES se tornou referência no cenário nacional e internacional para quem tentou compreender esses fenômenos. O LABIC é um núcleo de estudos que analisou a movimentação nas redes sociais durante os protestos. Eles geraram gráficos e relatórios que mapearam toda a articulação dos movimentos pela internet e viraram fonte para muitos veículos de comunicação.
Um dos marcos das atuais manifestações populares é a mobilização pela internet e as discussões geradas nesse meio. São páginas de redes sociais, blogs, microblogs e muitos outros espaços que serviram de palco para muitas vozes e opiniões. A fim de captar e saber o que todas essas vozes dizem e quais são suas principais pretensões, o Laboratório de Imagem e Cibercultura apresentou diversos estudos e gráficos que receberam repercussão mundial, quando o assunto abordava as manifestações no Brasil. Qual a importância da internet nas manifestações aqui da Grande Vitória? Bom, essas últimas manifestações que a gente está acompanhando desde a metade de junho, elas têm uma marca que eu acho que está muito próxima do que você afirma, que é a importância da internet. Principalmente a gente pôde observar isso no dia 17 de junho, que foi um movimento muito autônomo, muito estruturado a partir das informações divulgadas nas redes, principalmente nas redes sociais, mas também nos sites, em blogs, né, de pessoas ligadas aos movimentos de contestação, ao aumento de passagem, aos movimentos sociais mesmo. Percebe-se no que aconteceu no dia 17 a força de uma mobilização autônoma, independente do que a gente vê nos jornais, nos telejornais, na rádio, nos veículos estabelecidos, no jornalismo convencional, no jornalismo tradicional. Esta sala, que fica na área do Semunes, é o espaço do LABIC, onde são realizadas as reuniões, os eventos e as pesquisas feitas por eles, como essas cartografias aqui. As pesquisas realizadas foram notícia em importantes veículos de comunicação e ganharam grande repercussão nacional e internacional. O laboratório também fez a coleta e análise dos dados relacionados a outras áreas, como as manifestações na Europa e os gastos com financiamento de campanhas eleitorais no Espírito Santo. Como funcionam as pesquisas do LABIC nesse sentido? O Laboratório de Estudos de Imagem e Cibercultura, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, reúne pesquisadores que fazem atualmente um mapeamento e o que a gente chama de cartografia das redes. Esse é um trabalho que já vem acontecendo, já vem sendo desenvolvido há pelo menos 3 anos. Tá? A gente acompanha há bastante tempo o desenrolar de acontecimentos fora do país, fazendo mapeamento, por exemplo, das revoluções que aconteceram e que estão em acontecimento, né, na Europa, na África, no Oriente, todos esses movimentos que são, nos Estados Unidos inclusive, né, que são movimentos organizados em rede e, em sua maioria, usam a rede como uma extensão da rua. Então, é essa abordagem que o laboratório já vem fazendo de pesquisa de comunicação, em comunicação, mas também contando com outros pesquisadores, principalmente das áreas das exatas, da ciência da computação, da engenharia da computação. Ela já é uma pesquisa que vem sendo realizada há um bom tempo. Então, esse mapeamento da rede, ele é feito principalmente através do Twitter e agora, né, a gente está desenvolvendo ferramentas para fazer esse mapeamento a partir do Facebook, que é a rede mais utilizada por esses movimentos contemporâneos, não só em Vitória, mas no Brasil inteiro. O Facebook passa a ser a mídia social privilegiada para este momento. A partir desses gráficos, a gente chama de grafos, né, ou gráficos de visualização, a gente pode inferir análises. Então, o trabalho do pesquisador, ele tem várias etapas. Uma etapa é extrair o dado, depois você vai depurar esse dado, depois você vai tornar esse dado visível e, por fim, você vai interpretar esse dado. A pesquisadora do LABIC, Lorena Regatieri, está desenvolvendo uma pesquisa sobre o Marco Civil na internet, que é uma iniciativa legislativa surgida no final de 2009 para regular o uso da internet aqui no Brasil. Lorena, você participa das pesquisas de coleta de dados sobre a votação do Marco Civil aqui no Brasil. Como andam essas pesquisas aqui no LABIC? Bom, nós continuamos a monitorar a hashtag Marco Civil na internet. Né? Ela aparece primeiro em 2009,
que é quando o governo federal começa a mobilizar para que a consulta pública ela seja propagada e que as pessoas participem desse momento em que vai ser redigida a lei, né? Em que vão ser definidos direitos e deveres dos usuários de internet no Brasil. Então, nós estamos monitorando para perceber quem apoia o Marco Civil, quem não apoia, como se posicionam as empresas, como se posiciona o governo, né, o poder que os ativistas, né, no campo da cultura digital têm para pressionar para que essa votação aconteça e, principalmente, que o texto original do Marco Civil, que foi construído com diversas mãos, né, de mãos da sociedade civil, ele seja guardado, né, e que não seja alterado em favor do lobby das empresas de telecomunicação. Mais de 700 alunos são beneficiados pelo projeto Universidade para Todos. O PUPT, como é mais conhecido, é pioneiro em pré-vestibular social no país. Há 16 anos, oferece aulas gratuitas para alunos da rede pública, mas, mesmo depois de muitos resultados positivos, o programa tem encontrado dificuldades de fechar parcerias de financiamento. As reservas de vagas para o vestibular das universidades federais é a justificativa de muitos patrocinadores para deixar de apoiar o projeto. Quem já passou pelo vestibular sabe que esse período de estudos para conseguir a tão sonhada cadeira na universidade não é nada fácil. A Joyce vai tentar letras e separa 2 horas do dia para estudar em casa. Ela conta que precisou abrir mão do trabalho para fazer o pré-vestibular. Na parte do dia eu estudo mais ou menos 2 horas por dia. Não dá para trabalhar por conta do horário do projeto, entre outras coisas, né? E a Larissa, que vai tentar jornalismo, está na mesma preparação. De manhã eu estudo na minha escola pela manhã, à tarde eu estudo basicamente 1 hora, porque eu trabalho, e à noite eu faço o curso, que é o PUPT. Eu gosto muito de sair, me divertir, então eu tive que abrir mão dessas coisas para me dedicar. Além de todo o esforço, nessas horas faz uma grande diferença passar por um bom curso pré-vestibular. Em Vitória, os cursinhos preparatórios chegam a custar quase R$ 900 por mês, um valor puxado para muitos jovens. E uma alternativa para quem não tem todo esse dinheiro é o projeto Universidade para Todos, que oferece aulas gratuitas para alunos da rede pública. Se não fosse o PUPT, provavelmente eu não faria, porque teria que pagar e não fazer. Sozinho é muito difícil, você só lendo em casa, seria muito difícil eu fazer. Se não fosse o PUPT, com certeza eu não faria outro pré-vestibular. O PUPT é pioneiro em pré-vestibular social no país. Este ano, as aulas são realizadas nos municípios de Serra, Cariacica, Viana e Fundão. Mesmo com bons resultados, o projeto encontra dificuldades para fechar parcerias. O coordenador do PUPT explica que as oportunidades de bolsas oferecidas pelo governo e a lei das cotas têm sido a justificativa de empresas privadas para deixarem de financiar o projeto. No início fazíamos parcerias com empresas privadas, depois começamos as parcerias com a prefeitura, que é o grande forte da parceria da Universidade para Todos. Com a adoção das cotas pela universidade, você junto às empresas privadas ficou um pouco mais difícil, porque quando você vai tentar a parceria com essas empresas, eles entendem que as cotas já são referendo uma facilidade para o aluno da rede pública. Ele passa a competir aqueles 50% das vagas entre alunos que estudaram na rede pública. Então, eles não veem mais a dificuldade em relação àquela totalidade de vagas para alunos da rede pública e privada. Junto às prefeituras, não dificultou, porque é um argumento que a gente tem para levar às prefeituras e mostrar, hoje 50% das vagas são destinadas ao aluno da rede pública. E quem já passou pelo PUPT e pela UFES, hoje ajuda os novos alunos a seguirem o mesmo caminho. Quase 100% do que eu tenho hoje eu devo ao PUPT. Foi por meio dele que eu entrei na universidade, por meio dele que eu encontrei a minha profissão, que é ser professor. O que eu mais gosto de fazer é poder dividir aquilo que eu sei, levar até eles e permitir que eles cheguem ao lugar que eu cheguei, que é a universidade, e que consigam ir até mais longe que eu. Nesse período de férias, de friozinho, muita gente curte um cineminha. Os filmes movimentam uma das indústrias mais lucrativas do mundo e divertem pessoas de todas as idades. A nova realidade digital já chegou também ao cinema, mas a maior parte dos espectadores nem mesmo sabe como funciona uma sala de projeção.
Nós vamos mostrar agora como a imagem chega na telona, nos bastidores do Cine Metrópolis. A magia do cinema nos faz viajar em um mundo de sonhos e fantasias, sem nem mesmo sair do lugar. Mas você sabe o que acontece para o filme passar na telona? Não tenho noção. Não faço a mínima ideia como funciona. Eu só sei que sai lá de cima e a tela é branca como se fosse um retroprojetor, eu acho. E bate na tela e reflete. Como vimos, a maioria das pessoas não faz ideia do que acontece nos bastidores do cinema. Viemos até o Cine Metrópolis desvendar esse mistério. Vamos lá? Então o filme vem de lá, daquela máquina periférica, passa por uma série de rolamentos de tambores dentados, sai por baixo ali, volta e é rebobinado na periférica. Zoel aponta ainda que tem que ser muito cuidadoso, porque existe uma lâmpada muito potente que pode queimar o filme e colocar fogo no cinema. Eu aprendi com um experiente operador da Cinelândia chamado Amaral, porque você pode ver que não existe curso no Senac, no Senai, nem em lugar nenhum para ensinar operação cinematográfica. E quando eu cheguei aqui, tem uns 17 anos, ele me ensinou. Como operador, ele fica aqui como operador júnior, olhando o operador sênior trabalhar durante uns 3 ou 4 meses para poder ficar sozinho dentro da sala. Porque quando ele ficar sozinho, não vai ter ninguém para ajudar, ele vai ter que resolver tudo. Apesar do Cine Metrópolis ainda funcionar com o sistema analógico, como muitas outras salas de cinema, os gastos para se produzir e distribuir um filme com mídia digital são menores, como conta o professor especialista em cinema Gabriel Menotti. Hoje em dia você tem HDs enormes de vários terabytes que você compra relativamente barato. E é claro que todo o processo de produção também é dinamizado. A edição do filme, a gravação, você pode refazer as coisas com muito mais facilidade, você pode averiguar se as coisas estão direito ou não com muito mais facilidade. Isso também vai baratear a produção no fim das contas. Então acaba que as mídias digitais são responsáveis por uma grande revolução no cinema, justamente porque elas tornam o fazer cinematográfico mais barato. O professor explica que a transformação completa do cinema para o digital vai exigir que todo o sistema seja modernizado, desde a produção, passando pela distribuição, até a exibição dos filmes. Eu acho que uma das principais dificuldades nessa transformação, nessa transição entre o analógico e o digital, é que ela precisa ser feita em toda a base tecnológica do cinema, em todas as salas de cinema ao mesmo tempo, para poder justificar a distribuição de filmes digitais por esses lugares. E é claro que isso também entra na questão dos custos e como eles são divididos entre os exibidores e os produtores dos filmes. Porque, a princípio, só quem realmente tem vantagem com os meios digitais é quem faz o filme e gasta muito menos. Eu acho que a película, no geral, vai ser substituída sim. É claro que não por um simples DVD, por um sistema de projeção de imagem com muito mais qualidade, com muito mais resolução, uma imagem mais nítida, e às vezes que vem por streaming, às vezes que é gravada no próprio HD do cinema. Mas ainda assim a película é claro que não vai morrer. Acho que essas mídias, esses suportes, eles ficam aí vivos, às vezes adquirindo novos usos, às vezes se tornando, enfim, artigo de luxo. O tempo vai dizer exatamente para que essa película vai servir, mas eu imagino que para o cinema comercial mais amplo, o digital já supre as necessidades que ele tem. O operador do Cine Metrópolis faz um convite a toda a comunidade acadêmica. O cinema está aqui para atender a comunidade universitária. Essa é a nossa função principal, é divulgar a cultura. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição do Reverso.